Bluey é uma animação tão sensacional que ao longo dos seus mais de 150 episódios consegue ao mesmo tempo encantar e emocionar pessoas de diferentes idades. Yeah, we'll see. Mas você tá por dentro dos momentos que só os adultos notaram que existia uma mensagem escondida? Bebê do Papai, que por acaso é um episódio banido do Disney Plus, toda a história na verdade é adulta. Os fãs notam que mostrar um cachorro macho dando à luz a um bebê, que no caso é a Bingo, é um assunto que os mais jovens podem não entender. Claro que tudo é feito na brincadeira e de um modo muito divertido e engraçado, mas todo o assunto do episódio foi considerado demais para o público infantil, tanto que ele foi retirado do serviço de streaming, mesmo sendo um dos mais divertidos. Mas sabe o que é realmente legal? Você estar aqui com a gente. Hoje a gente vai te mostrar cenas em Bluey que só os adultos perceberam. Então pega a pipoca e se prepara. Tá começando mais um Teen Videos! No episódio da segunda temporada Festa do Toco, o pai do Lucky, o Stripe e o Bandit vão fazer um trabalho braçal que envolvia arrancar tocos de árvore que estavam presos no chão do jardim da casa da Bluey. Antes do trabalho começar, o pai do Lucky faz uma piadinha que só os adultos notaram que envolve namoro. Ele diz que enquanto os homens trabalham, as mulheres podem aproveitar a vista, ou seja, elas ficariam felizes em assistir homens bonitos trabalhando. Esse é um jeitinho engraçado de dizer que as fêmeas sentem atração por rapazes que trabalham pesado. A Tilly entra na brincadeira e diz que com certeza ela e a Trixie, que também tá lá no momento, vão mesmo gostar de ver isso acontecendo. Ainda no mesmo episódio, Tilly e sua cunhada estão se refrescando com uma limonada, mas quando o Bandit entra em uma discussão com a Bluey sobre poder ou não retirar um dos tocos do chão, as senhoras Hiller dizem para ele deixar as filhotes em paz. O que tem de adulto nisso? É simples. A forma como elas começam a falar deixa entender que a limonada que elas estão bebendo não é só limonada. Provavelmente tem bebida alcoólica misturada no suco. E somente os adultos notaram que durante o episódio tanto Tilly quanto Trixie estavam bêbadas. A confirmação vem no final da história, quando a Bluey serve um pouco de suco pro pai e seus ajudantes, até que os três fazem uma careta, indicando que de fato a bebida está com álcool. Deu ruim. Existem dois episódios onde uma coisa muito diferente acontece. Primeiro em Fairy Tail, quando o Bandit diz que nos anos 80 as mães eram mesmo duronas. Aquela foi uma forma de dizer que a vovó Chris batia nos filhos quando eles faziam bagunça. O Bandit não podia falar porque caiu no feitiço do silêncio. E quando os irmãos jogam a culpa nele por algo que a vovó perguntou, ela sai correndo atrás do filho. Essa foi uma cena clara indicando que o Bandit infelizmente apanhou. Em Cricket é mostrado o treinamento do Rust, e em certo momento o cachorrinho acerta uma bolada na mãe e ela faz a mesma coisa, sai correndo atrás do filho para castigá-lo fisicamente. Isso é mesmo algo muito feio. A agressão física não é aceitável. Tem uma teoria que diz que a Wendy é na verdade uma mãe solteira porque tá separada do pai da Judo. Durante o episódio Boneca de Pano, ela aparece para ajudar a Blue e a Bingo a carregar o Sr. Hiller, mas a Judo não estava perto dela. Por quê? Os fãs adultos perceberam que quando a Wendy tá sozinha, é porque na verdade a Judo tá com seu pai, porque os dois vivem em casas separadas. Isso mostra porque a cachorrinha não gosta de dividir a Bluey com a Bingo no episódio Borboletas, porque ela mesma já é dividida pelos pais, e a sensação não é nada boa. E você, gosta de passar um tempo com seu pai também? Se sim, comenta aqui embaixo, #pai. Durante a série dá pra notar que o casamento da tia Trixie com o Stripe pode não ser muito feliz e que talvez eles possam se divorciar na quarta temporada. Isso é muito fácil de perceber, pelo menos pros adultos. Como a Muffin é uma cachorrinha teimosa e que adora brigar, os adultos notaram que isso é uma forma dela enxergar o mundo, porque ela vê os pais discutindo e acha que é assim que as coisas funcionam. Durante o penúltimo episódio da terceira temporada, a gente viu dois momentos em que a crise do casamento de ambos acontece. Primeiro, quando o Stripe pega o buquê de noiva da Frisk e a esposa dele faz uma cara de decepção. Segundo, quando os dois estão de fato discutindo e a Sox está brincando logo na frente da cena, usando os bonecos do bolo fantasiando uma briga. Algo muito semelhante acontece no episódio Chamada de Vídeo, quando todos os filhotes vão brincar usando o tablet, mas a Muffin não quer dividir o brinquedo com as irmãs mais novas. Isso faz o Stripe perder a paciência e corre atrás da Muffin, colocando ela de castigo. Infelizmente, isso acaba virando uma briga entre ele e a Trixie.
que todo mundo vê pela chamada de vídeo. Os dois fazem as pazes no fim. Mas é mais uma demonstração de como o casamento de ambos pode não ser tão feliz. Em Babá em Dobro, durante o jogo das 20 perguntas, Bingo quer saber o porquê a Frisk e o Bosco não são mais amigos. E logo em seguida as irmãs querem saber se o amor é pra sempre. No caso, o Bosco é o ex-namorado dela. É nesse momento que a Bingo percebe que esse tipo de coisa acontece. Casais podem se separar. E o fim de uma relação é algo que os adultos entendem muito bem. Outro momento em que namorados brigam acontece durante o episódio 33 da terceira temporada, quando trabalhadores vão até a casa da Bluey para fazer uma obra. Um deles está atrasando o serviço porque briga com a namorada. Esse é mais um momento adulto que os fãs mais velhos de Bluey conhecem, porque sim, por mais felizes que sejam, os casais discutem. Tomara que seja o caso do Stripe e da Trixie. Existe uma coisa que só quem é adulto e tem filhos entendem, que é o poder que uma criança tem de fazer seus pais felizes ou muito tristes com apenas uma palavra. Chloe tenta ensinar o pai a como imitar um polvo para brincadeira com a Bluey, mas ele não sabe exatamente como fazer esse tipo de coisa, provavelmente porque é um cachorro mais tímido, mas ela fica decepcionada e diz que o Bandit é mais divertido do que ele. Seu pai fica muito chateado e sai de perto. Claro que tudo se resolve logo em seguida, mas esse é um sentimento muito comum com quem já tem filhos. Sentir a aprovação ou não deles é muito importante. Lembra quando a gente disse que nos anos 80 as mães eram duras? No caso dos pais, isso também era verdade. Ainda no episódio Fairy Tail, durante a aparição do vovô Bob, o Bandit pede pro pai quebrar o feitiço do silêncio, mas ele nem sequer sabe qual é o nome do filho. E ainda por cima quer saber como fazer o Zé e o Stripe ficarem quietos também. Esse é um momento bem adulto, porque os fãs mais velhos sabem que as gerações anteriores não eram tão carinhosas assim. Como eu enfeitiço vocês pra vocês não poderem falar? Ai! Mais uma vez o pai do Lucky deu o que falar. Ainda no assunto do choque de gerações, quando o Pat mostrou as regras antigas do jogo de passar o pacote onde só poderia existir um prêmio, todos os fãs adultos sentiram uma saudade do tempo de criança. É verdade que as gerações antigas eram mais casca-grossa, onde ganhar ou perder não envolvia prêmio de consolação. Mas até que os filhotes gostaram das regras dele durante as festas. Agora uma regra muito importante é se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Por falar em festas, você sabia que na verdade o bolo de pato existe? E além disso ele é uma referência a uma revista super famosa dos anos 80? A publicação chamada Women's Weekly mostrava bolos de festa para as crianças. Quando um fã mais novo de Bluey assiste ao episódio, ele não tem a informação que os adultos percebem, que todo momento de preparação é uma grande referência ao passado. Dá uma olhada em como é o bolo de pato no mundo real e o livro de receitas de onde ele saiu. Ainda no mesmo episódio, um sentimento muito adulto é a frustração. Tomara que essa emoção nunca apareça indivertidamente. O Bandit sente muita decepção por não conseguir preparar o bolo que a Bingo tanto queria. E nessa cena ele agacha perdendo todas as energias no canto da cozinha. Os mais velhos sentem que isso é um momento triste, porque a frustração é um sentimento que infelizmente acontece de vez em quando. Já vai passar! Tá quase! Mas para manter a cabeça no lugar, o Bandit faz bastante exercício físico. Não é pra menos. Com as filhas que ele tem, o Sr. Hiller precisa de bastante energia. Durante o episódio Exercício, ele usa as filhas para praticar levantamento de peso. E ao final, o médico diz que a pressão dele tá ótima. O momento adulto acontece logo quando o Bandit diz que o maior exercício dele, na verdade, são as filhas. E que passar um tempo de qualidade com elas é o que faz ele ser saudável. Muito fofo, não é? Montanhas Azuis tem uma mensagem super importante. A Sra. Hiller e as filhotes brincam de fantoche utilizando o corpo do Bandit como cenário. Durante a história, um personagem esquisito aparece. É ele disfarçado, mas as três acabam caindo na conversa. A mensagem que os fãs mais velhos aprenderam é que é importante ensinar as crianças a não confiarem em estranhos. Por fim, durante o episódio de férias em que a família Hiller vai pra praia, a Tilly precisa muito relaxar, e ela leva um livro que ensina as pessoas a serem felizes. Os adultos percebem que ela, de tanto trabalhar, talvez esteja muito cansada. O livro, na verdade, era uma forma dela de sair de um momento de grande estresse que só os adultos que têm muita responsabilidade entendem. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!